Bom, vamos falar sobre mais um símbolo do Espírito? Hoje a gente vai falar sobre o fogo, o Espírito Santo como fogo. E você lembra lá que a gente leu lá em Êxodo? Né? Êxodo 13, você pode abrir aí comigo? Êxodo 13, no verso 21, diz lá que o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, como uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A gente está falando então de um símbolo da presença de Deus. Ezequiel tem uma visão também com relação ao Espírito como fogo. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, né? Então não é surpreendente quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê essa figura do fogo retratando a pessoa de Deus. E mais em especial a pessoa do Espírito Santo. E o fogo, ele tem várias atribuições. Quando a gente olha para o fogo, a gente vê várias atribuições. Ezequiel, capítulo 8, eu peço que você abra então aí comigo. Ezequiel, capítulo 8, do 1 até o 4. E a gente vê lá em Atos, capítulo 2, né, línguas serem distribuídas como línguas de fogo. Então tem muita coisa para a gente ver sobre o Espírito Santo e o símbolo dele, que é o fogo, um dos símbolos do Espírito, que é o fogo. Ezequiel capítulo 8, verso 1 até o verso 4, diz: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ele dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhou para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocam o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então, gente, anote essa frase. O fogo representa a natureza justa de Deus e é um dos símbolos do Espírito Santo. Eu quero ver com você algumas coisas com relação ao fogo. O que o fogo representa? Número 1, o fogo representa a presença que limpa. Isaías capítulo 4, verso 2. Vá comigo aí, por favor, em Isaías. Isaías capítulo 4, verso 2, até o verso 4. Diz: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Isso aqui é vital, o espírito de justiça e o espírito purificador. E a gente sabe que uma das coisas que o fogo faz, o fogo purifica. Mas mais do que isso, ele representa o espírito que purifica. Veja, o Espírito Santo vem como fogo para trabalhar algo profundo na substância das nossas vidas, que moldará as coisas ao nosso redor, em vez de assumirmos a forma do mundo. O Espírito Santo, ele vem para poder limpar as nossas vidas, para que a gente não se amolde com as coisas que estão do lado de fora. Ele vem como fogo, o Espírito Santo vem como fogo para sondar as partes mais profundas da nossa vida e nos refinar como ouro ou como a prata. Isso é o próprio Espírito, o Espírito purificador e o Espírito de justiça. Olha só o que diz Tito, capítulo 2, verso 11 a verso 14, aí na tela diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 1 Coríntios 6,11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 2 Tessalonicenses 2,13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. E 1 Pedro 1, verso 1 e verso 2 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, gente, santificação acontece à medida da nossa exposição à presença de Deus. Pastor Hélio sempre usa esse exemplo de que quanto mais você vai ficando mais perto do fogo, mais chamuscado você vai ficando. E você vai sentindo aquele fogo, o calor do fogo, mas não é só sentir o calor do fogo. Ele quer te atrair para que você entre no fogo e fique completamente chamuscado, para que tudo aquilo que é você saia, para que tudo que permaneça seja somente Ele. Você está entendendo que o Espírito purificador, a presença do Espírito, ela nos purifica para que a gente se assemelhe mais com Jesus. É isso que santificação quer dizer. O Espírito de santificação é: eu já sou santo, portanto agora eu tenho que adequar a minha vida ao padrão da nova criatura, andar como nova criatura. E você tem uma matéria na Atos que a gente fala sobre isso, o processo de santificação. A gente fala mais em profundidade sobre esse processo de santificação, mas eu quero te dizer e já deixar isso claro que quem faz isso em nós é o Espírito Santo. E nós apenas nos abrimos para que Ele possa fazer essa obra. Nós não resistimos, aleluia. Deixa Ele purificar a sua vida, deixa Ele purificar o seu coração, com que a gente se lance nesse fogo que nos purifica para que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18, diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ou seja, Ele vai nos purificando para que tudo aquilo que não seja dele possa cair, seja queimado, e a gente ande na liberdade do Espírito pelo qual nós fomos criados. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a saber, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E esse fogo que nós estamos falando é um fogo que julga o pecado. Quanto mais expostos à sua presença, ao fogo consumidor, mais o que é carne vai sendo consumido. E aí nós conseguimos andar na liberdade do Espírito. Você sabe que a carne te puxa para trás. A carne me puxa para trás. Quando Jacó recebeu o seu nome, que você sabe que Jacó é enganador, e Jacó não só significa enganador, se você for pegar a palavra no hebraico, é como se Jacó signifique a mão no calcanhar, ou seja, impede a pessoa de andar para frente. Sabe aquela pessoa que está correndo e vem uma atrás e dá um totozinho no calcanhar e desestrutura a pessoa que está correndo? A carne faz isso conosco. A carne nos engana, ao ponto de achar que a gente está correndo bem, mas a gente está cambaleando para cá, cambaleando para lá, e o Espírito Santo vem para queimar tudo aquilo que é carne. É obra do Espírito Santo na nossa vida, e por isso nós precisamos ver esses símbolos, para que a gente possa entender qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida. E uma coisa que ele faz é queimar as obras do pecado na nossa vida. Né? O que é carne vai sendo consumido para que no fim só o que é dele permaneça. É isso o que ele faz com o pecado em nós. Olha só o Salmo 66, 9 e 10 na Bíblia, a mensagem diz: não nos pôs ele no caminho para a vida, não nos impediu de escorregar,
Ele nos treinou primeiro, passou-nos como prata pelo fogo refinador. Para quê? Para que eu e você possamos correr a carreira da vida e não sejamos presos na carne. Aleluia! Provérbios 17:3 diz: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Mateus 3:11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui a gente está falando do mesmo Espírito. Está falando do batismo no Espírito Santo, que você também vai aprender um pouco mais em uma das nossas matérias, a revelação e o mover do Espírito, onde fala do Espírito Santo vir sobre nós, para que nós possamos ser testemunhas daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele fez. Mas existe um outro batismo que também precisa acontecer na nossa vida, que é o batismo de fogo. O batismo com o Espírito, então, é uma referência à capacitação externa para testemunhar, você está entendendo? Ele vem sobre nós temos o Espírito Santo em nós, o que fala da nova natureza. Nós temos o Espírito Santo sobre nós, que é uma capacitação para que nós possamos testemunhar, além de vários outros benefícios que a gente vai ver nessa matéria, a revelação e o mover do Espírito. Mas o batismo com fogo é uma referência ao interior daquele que é capacitado. E talvez aqui uma das coisas que a gente precise se permitir mais é deixar com que o Espírito Santo, o Espírito do fogo consumidor, possa consumir dentro de nós aquilo que não pertence à nossa nova natureza. É um batismo de fogo que fala do nosso coração, né? Veja isso, poder sem caráter é destrutivo, abrindo portas para o orgulho. Caráter sem poder não tem sentido, porque não traz resultados. O caráter é a base central e principal para o exercício dos dons. E onde é que isso vai sendo moldado na nossa vida? A gente tem uma outra matéria. Olha só, o teu caminho aqui vai ser um caminho de bênção, aleluia. Tanta coisa para a gente aprender junto. A gente tem uma matéria onde a gente fala só sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito em nós é a nossa nova natureza fluindo através de nós. Mas eu e você precisamos desse fogo dentro de nós para queimar tudo aquilo que é carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Você vai entender isso. Lá quando diz lá em Gálatas, a carne milita contra o Espírito. Nós precisamos, eu e você precisamos deixar com que o Espírito Santo queime essa carne, com que essa carne se torne inválida na nossa vida. Porque tudo aquilo que é carne produz morte, mas tudo aquilo que é do Espírito produz vida. Então o Espírito Santo é o Espírito purificador. Para quê? Para que eu e você nos pareçamos mais com Jesus. Número 2. O fogo representa paixão. Eu gosto de falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. E a palavra apagar aqui que Paulo usa, está falando justamente de uma fogueira, ou seja, tem um fogo nessa fogueira, e essa fogueira é abafada. E quando essa fogueira é abafada, o fogo começa a morrer. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não abafe o fogo do Espírito. Não abafe o fogo do Espírito. Está falando da paixão do nosso coração. Romanos 12, 11 a 12 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Aqui está falando de fervor, está falando de fogo, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A palavra fervoroso aqui fala de ferver com calor. O que eles tinham? Eles não tinham micro-ondas para dizer que ferver no micro-ondas, eles tinham fogo, era a única coisa que eles tinham. Então a referência que o apóstolo Paulo está querendo trazer aqui em Romanos é: deixe o fogo do Espírito ele agir dentro de você. Lembra que nós falamos, Salmo 119, 130, que a revelação das tuas palavras esclarece ou ilumina. E a palavra esclarecer ali, fala de acender o fogo. Com que a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito, com que essa revelação ateie fogo no nosso coração. E quando isso acontece, é uma vida, eu estou falando de uma vida apaixonada. Falar do Espírito Santo como símbolo de fogo
Nós já falamos que ele purifica e que ele nos faz pessoas apaixonadas por Deus. Eu e você precisamos disso, porque a gente não vai terminar a nossa carreira se nós não tivermos paixão do Espírito no nosso coração. Por que paixão do Espírito? Porque o Espírito foca em Jesus. Lembra que nós falamos da nuvem? Que a nuvem, o símbolo da nuvem era apontar para a majestade de Jesus, é para mostrar a glória de Jesus. A paixão que está no nosso coração vai nos dirigir para nós buscarmos cada vez mais das coisas de Deus. Isso, qual é o símbolo que é usado no Velho Testamento para isso? Fogo. Atos 4:31 diz lá, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. A palavra intrepidez aqui tem esse sentido de com fogo no nosso coração, com coragem. Da onde é que vem essa coragem? Vem de um fogo, vem de uma paixão. Paixão nos move, gente, para que a gente possa chegar no destino onde nós queremos chegar, onde nós temos a intenção de chegar. Nós não vamos chegar se não for através da paixão do Espírito Santo. Os discípulos caminhando naquele caminho de Emaús, Lucas capítulo 24:32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Eu e você precisamos desse símbolo do Espírito Santo, o fogo, que purifica as nossas vidas. E aqui eu quero terminar dizendo isso, que quanto mais purificado nós ficarmos das obras da carne, dos pensamentos que nos atrapalham, do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, chama a nossa atenção, quanto mais purificados nós formos, mais livres nós ficaremos para nos tornarmos mais apaixonados por Ele. Então é uma obra que o Espírito Santo ele vai fazendo, ele vai limpando e vai trazendo paixão no nosso coração. Ele vai limpando as coisas que nos atraem, porque o pecado, gente, ele funciona como se fosse uma terceira pessoa nesse relacionamento, chamando a nossa atenção. Você entende isso? Adão e Deus tinham um relacionamento, de repente entra o pecado no meio, roubando a atenção de Adão. O pecado quer roubar a nossa atenção para nós pararmos de olhar para Cristo. E o Espírito Santo vem e purifica os nossos corações, para que nós possamos cada vez mais nos tornar apaixonados por Jesus. Eu declaro para você uma vida apaixonada por Jesus, uma vida onde o teu coração vai incendiar, uma vida onde você vai fazer das pessoas ao seu redor pessoas apaixonadas pela paixão do teu coração. Davi era uma pessoa apaixonada. E quando Davi chega diante de Golias, e ele vê aquele exército do povo de Deus todo amedrontado, ele se levanta como uma pessoa apaixonada. Ei, quem é esse aí que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Davi tinha uma paixão por Deus ao ponto de ficar indignado. Você consegue ver isso nos Salmos. A indignação de Davi com relação àqueles que não servem a Deus. Por quê? Porque Davi era um homem comprometido com as coisas de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que faria toda a sua vontade. De qualquer maneira? Não, de maneira apaixonada. Tanto que no Salmo 27, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Você vê que ele é uma pessoa tão apaixonada, que quando ao coração isso ocorre de Davi, ele rapidamente lhe diz, então buscarei, Senhor, a tua presença. Uma coisa só eu peço, aleluia, que eu possa habitar na tua casa, para contemplar a tua formosura, para meditar no teu santo templo. Tamanha paixão de Davi. Davi era um homem apaixonado por Deus. Isso era símbolo do Espírito. Você lembra que Davi era rei? Davi era profeta, aleluia. Davi entrou como sacerdote, se representando justamente Jesus, que era rei, que era profeta, que era sacerdote, ou seja, ele tinha um espírito nele. E esse espírito se manifestava dentro dele também, como o quê? Como um fogo no seu coração. E é isso que eu e você estamos aprendendo. Nessa escola nós vamos deixar o Espírito Santo falar com a gente em todas as aulas. E em cada aula eu declaro sobre a tua vida que em cada aula você vai perceber o teu coração pegando fogo. Porque não é o professor que está falando, é a própria unção do Espírito Santo que te ensina através desse professor, através desse homem, através dessa mulher que é inspirada por Deus. Deixe o fogo de Deus queimar dentro do seu coração. Para que você não seja levado, como diz o apóstolo Paulo, por qualquer
vento de doutrina, não. Eu vou ficar com ele porque eu sou apaixonado, não importa o que aconteça, eu sou apaixonado por ele. Deixe o seu coração queimar de amor por ele. Quem é que coloca isso no nosso coração? A própria presença do Espírito Santo. Então seja incendiado aí onde você está, no nome de Jesus.